Olá, leitores e leitoras do Jornal Nota. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro Curto, o podcast dedicado às obras literárias que, apesar de breves, prometem grandes emoções. Eu sou Sandra Costa, escritora e sou anfitriã nessa jornada literária. A cada episódio, conversaremos com o autor ou autora de uma obra de até 150 páginas e debateremos os temas e personagens que trazem vidas a essas histórias. Se você é fã de leituras rápidas, mas ricas em conteúdo, está no lugar certo. O livro de hoje do nosso clube é O Vício dos Livros, do escritor Afonso Cruz, o nosso convidado de hoje. Afonso nasceu na Figueira da Foz, em Portugal. Além de escritor, é ilustrador, músico e cineasta. Publicou mais de 30 livros, entre romances, teatro, não ficção, ensaio, álbuns ilustrados, novelas juvenis e ainda uma enciclopédia inventada, que conta com 7 volumes. Colabora regularmente para jornais e revistas e recebeu vários prêmios pelos seus livros, cujos direitos estão vendidos para mais de 20 idiomas. Seja bem-vindo, Afonso. É uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Olá, obrigado. Que bom. Bom, para começar essa nossa conversa, então, Afonso, eu queria que você pudesse falar com as suas próprias palavras sobre o que se trata o teu livro, O Vício dos Livros. Enfim, é um livro que reúne textos breves, que vão desde um ensaio à crónica, alguns têm algumas memórias, partem de memórias pessoais, ou de alguma coisa que ouvi, ou de uma leitura que fiz. Outros são episódios históricos, outros também se conectam com dados científicos, que também é algo importante, porque o tema de todos estes textos é a leitura, a importância da leitura, o amor pelos livros e talvez um amor exacerbado pelos livros e pelo que eles representam e pelo que eles especialmente nos oferecem, que não é pouca coisa. Com certeza. E de onde que veio essa ideia de falar sobre o livro, né? Sobre os livros, sobre a paixão, sobre a leitura? E se você teve algum livro especialmente que te inspirou justamente nessa conversa sobre eles? Bem, há muitos livros sobre livros claro, todos os bibliófilos, as pessoas gostam muito de ler, também gostam de ler sobre a sua paixão. E para um escritor que seja também um leitor, quase todos são, ou quase todos serão, eventualmente haverá uma exceção ou outra, mas normalmente um escritor faz das suas leituras, daquilo que absorve neste mundo específico da escrita. E por isso também acaba por ser algo natural, não é propriamente uma ideia, é o extravasar dessa mesma paixão. Eu acabo por partilhar esse amor pelos livros e pela leitura. E, portanto, fui escrevendo textos ao longo da vida que tinham que ver com isto. E fui também tomando notas das experiências de outras pessoas que me inspiravam de alguma maneira, ou que também me poderiam explicar um pouco melhor porquê desta coisa de acumular cultura, conhecimento, etc. Porquê que isto é tão importante para nós. Sim, não, com certeza. E eu tô vendo que atrás de você, né, para quem está acompanhando o YouTube, tem, na verdade, muitos livros. E eu queria saber, Afonso, qual que é a tua relação hoje em dia com os livros, né? Porque em um dos teus textos nesse livro, que é O Vício dos Livros, você até cita uma frase da escritora norte-americana Edith Wharton, que fala que o vício mais difícil de erradicar é aquele que o vulgo considera virtude. E, no final das contas, você fala que gostar de livros, gostar de ler, não, né, na verdade, é muito mais uma virtude do que um vício. Eu queria saber, então, a sua relação com eles hoje em dia, se ela foi mudando ao longo do tempo, e como que você poderia sintetizar isso hoje em dia? Sim, claro, a minha relação com os livros foi mudando, o que é naturalíssimo. Temos um percurso enquanto leitores, que é um percurso sempre que não tem um final, não há um ápice, não há o leitor consumado, não existe. Nós somos máquinas de interpretar, como dizia o Humberto Eco, e portanto o que nós vamos fazendo é interpretando cada vez melhor, ou expectavelmente vamos interpretando cada vez melhor os livros que vamos lendo e que lemos. E claro, quando estamos no grau zero da leitura, lemos de forma literal, lemos um texto de forma literal, e aos poucos vamos compreender a sua multiplicidade de sentidos, todos aqueles que o texto agrega ou convoca. E isso é muito importante. Uma das coisas
mais básicas, se calhar, é, por exemplo, perceber a ironia num texto que diz exatamente o oposto daquilo que está escrito. Se eu disser que isto está bonito, que a situação está bonita, eu, na verdade, estou a dizer que a situação está horrível. E, portanto, a partir do momento em que nós deixamos de ser o leitor literal, tornamos leitores mais capazes. E o leitor literal, aliás, é um leitor até perigoso. Nem sempre ler é bom, porque o leitor literal é aquele que depois é autoritário. Aquilo é a única verdade, é a única coisa que pode ser a única interpretação possível do texto, e isto é mais grave quando são leitores de um livro único, em que não precisam de outros livros, como por exemplo os talibãs que queimavam todos os livros, à exceção do Alcorão. Portanto, os outros livros não são necessários porque não contêm verdades. A única verdade está ali, portanto, nós não precisamos dos outros. E isso é perigoso. E claro, ao longo da vida vamos estabelecendo aqui, vamos alcançando novas fronteiras, novas maneiras de interpretar os livros, vamos nos tornando melhores leitores, expectavelmente, uma vez mais, nem sempre acontece, vamos tornando melhores leitores, vamos lendo mais. Eu, por exemplo, até determinada idade, hoje tenho muitos milhares de livros. O que eu tenho aqui atrás é uma pequenina parte de tudo que tenho. Ainda tenho uma biblioteca aqui na aldeia com cerca de 3.000 livros e portanto, tenho muitos milhares. E o que acontece é que quando eu comecei a determinada altura em que já estava viciado na leitura, portanto a leitura fazia parte da minha vida, eu lia todos os dias, eu sentia-me na obrigação de ler os livros que comprava, e empilhando. Eu acho que muita gente faz a mesma coisa, e empilhando e forçava-me a ler os livros, mesmo que não gostasse ou que não estivesse no momento certo para os ler. Mas os livros não funcionam assim. E esta possibilidade de ter acesso ao conhecimento, e o acesso à cultura é um direito, um dos direitos humanos. Este acesso à cultura, para mim, é fundamental. Eu acho que toda a gente devia ter os livros ao alcance de um braço, que é o que eu chamo a cultura antropométrica, que é do tamanho dos nossos braços, ou ao alcance dos nossos braços. E, portanto, quando é assim acessível e nós temos liberdade para escolher, e isto aqui é muito importante, não é seguir aquela pilha e ler simplesmente porque comprei. Os próprios livros nos indicam novos caminhos e chamam por outros livros, e por esse motivo acabei por me libertar dessa condição de leitor de fila ou de pilha e passei a ser um leitor mais desregrado nesse sentido, mas mais livre, porque sigo as pistas dos próprios livros e por vezes o livro que a determinada altura me parecia aborrecido ou intransponível ou hermético ou o que fosse, passado uns anos poder-se-á tornar um livro favorito ou um livro que me entusiasma bastante. Mas para isso eu tenho de o ter presente e ele tem de estar aqui à minha volta, próximo, e obviamente que isto é um vício, de facto é um vício, e eu próprio percebo, porque não consigo estar mais do que um certo número de dias sem comprar um livro, porque de facto é assim, os livros chamam-se uns aos outros, e nós estamos a ler um livro qualquer e o autor ou a autora citam um outro livro, e eu já fico com curiosidade e quero conhecer o outro livro, e eventualmente compro. Mas eu fiquei com uma curiosidade, né? Fiquei curiosa para saber se também, ao longo do tempo, a gente ficou mais disperso, né? Talvez, acho que com essa interatividade, com essa questão das redes sociais, tudo é muito imediatista. Por acaso isso, de certa forma, atrapalhou um pouco essa tua rotina de leitura diária? Ou então não? Na verdade, esse vício, essa paixão sobrepõe, inclusive, esses desafios dessa nossa sociedade contemporânea? Na verdade é ótimo, porque todos nós tínhamos muito menos acesso aos livros e àquilo que era publicado. Agora, com muito mais facilidade, eu consigo ter acesso, por exemplo, a autores brasileiros, autores que não são publicados em Portugal, que não estão publicados em Portugal, mas não só. Agora podemos comprar livros de todo o lado, conseguimos ter acesso a eles, que era uma coisa muito difícil até determinada altura. E eu lembro-me de, nos anos 90 em Portugal, por exemplo, querer comprar livros que supostamente estariam sempre presentes nas livrarias, como os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, e não haver disponível, e portanto tive de ir comprá-lo a um sebo, uma edição com 20 anos, portanto
na altura de uma edição dos anos 70. E essa edição dos anos 70, e só muito recentemente, é que houve uma tradução direta do russo. E, portanto, agora nós temos acesso a muito mais livros e temos acesso também a traduções com muito mais qualidade. E, de facto, o que acontece com as redes sociais, comigo, é que elas ainda ampliam o desejo de comprar também livros, porque partilhamos muito mais as nossas experiências, sabemos de livros que não, de repente alguém nos fala de um livro que nunca ouvimos falar e que nos interessa muitíssimo, seja pelo tema, seja pelo tipo de escrita, seja o que for, e de repente, e também temos esta a facilidade de comprar livros. Não tenho de me deslocar a uma livraria, que por acaso onde eu vivo não existe. A livraria mais perto eu teria de fazer, para chegar à livraria mais perto e voltar a casa, teria de fazer 120 quilómetros e, portanto, assim eu tenho acesso a lojas online e tenho acesso a informação sobre os livros, a uma quantidade enorme de informação sobre livros. E isso leva, obviamente, a diversificar a leitura, a encontrar livros que não teria encontrado se não fossem, por exemplo, as redes sociais. E nesse caso tem um papel ótimo. Agora depende, porque as redes sociais, como tudo, as redes sociais são uma ferramenta e depende da maneira como usamos a ferramenta. E há também pessoas que se deixam tornar ferramentas das redes sociais, portanto, invertem os seus papéis. E isso é que é grave, quando nós passamos a ser essa ferramenta de um algoritmo ou de vários algoritmos. E, portanto, o ideal é nós sabermos utilizar as ferramentas que temos à frente. Se elas nos estão a prejudicar de alguma maneira, nós devemos saber parar. É a tal questão dos vícios. Enfim. Com certeza, mas eu gostei dessa perspectiva positiva e, de fato, realmente, a gente tem acesso a muito mais informação, e isso amplifica, né, as possibilidades de leitura. Achei bacana esse viés otimista e positivo, Afonso, muito legal. Mas no texto de abertura, eu achei bem curioso isso. Você cita uma situação bem curiosa, na verdade é quase uma crônica de um encontro inusitado que você teve enquanto você lia um livro aqui no Brasil, né? E aí eu queria saber, você que acaba transitando bastante, né, entre Portugal e Brasil por conta dos seus livros, eu queria saber qual que é a sua percepção a respeito das semelhanças e diferenças quando a gente pensa no público leitor, né, entre Portugal e Brasil. Não sei se você já tem uma percepção dessa diferença, qual que seria, na sua opinião? Não sei se há propriamente a prova disso é a própria universalidade da literatura, porque um livro que seja escrito por um autor chinês toca-nos tanto quanto um livro escrito por um português ou por um autor brasileiro ou por um norte-americano. São contextos diferentes, mas na sua essência a literatura fala-nos sempre da alma humana e nesse sentido há uma universalidade, há uma coisa comum. Essa coisa comum é o que nos faz ler e mais, não é só geográfica, é temporal também. Ou seja, eu mesmo que esteja a ler um livro com 3.000 anos, eu consigo ter empatia por aquelas personagens, eu consigo perceber determinadas as sensações, as dores, as emoções que são partilhadas, seja num poema como a Odisseia ou a Ilíada, seja em coisas mais históricas ou mesmo aquilo que é considerado, que é um livro bem pequenino, por acaso, a História Verdadeira, que é considerado talvez por algumas pessoas o primeiro livro de ficção científica de Luciano. E portanto nós, passado 3.000 anos ou 2.000 anos ou 500 anos que seja, nós continuamos a identificar-nos com as mesmas emoções, as mães sofredoras continuam a ser as mesmas mães sofredoras, a dor não passou a ser diferente. As grandes diferenças são manifestações contingentes, como por exemplo as roupas que usamos, podem ser um pouco diferentes, agora já não tanto, porque também usamos as mesmas marcas em todo lado, toda a gente usa jeans e vai ao McDonald's, mas havia umas diferenças contextuais, especialmente e ainda continuam a existir, especialmente nos meios rurais, mais do que nas cidades, mas a experiência da leitura é uma experiência muito, muito universal, mesmo quando é extremamente local, e por isso nós lemos
sei lá, um livro como Os 100 Anos de Solidão, que é passado na Colômbia, num lugar inventado, numa pequena localidade, etc., e toda a gente se identifica e tem sucesso no mundo todo, porque transvasa o local. Portanto, mesmo quando é muito local, é perfeitamente universal. E às vezes, até por ser muito local, torna-se ainda mais universal. Não, com certeza, até você mencionou 100 anos de solidão. Eu li recentemente uma matéria que falava que recentemente 100 anos de solidão no Japão tem sido como uma grande febre. E eu achei isso curioso, né? Porque já se passaram algumas décadas aí do lançamento dos 100 anos de solidão e agora, do outro lado do mundo, um romance justamente muito específico, Local, né? Que era, né, em Macondo, ali, nessa vila inventada pelo Gabriel Garcia Marques. Os japoneses estão se interessando, e parece que muito por conta da capa. Diz que é um artista japonês, não sei o nome, infelizmente, mas que isso fez com que esse se tornasse um objeto de desejo, né, que a gente estava até falando aí sobre essa vontade de comprar livros. E, enfim, agora está vendendo bastante. Eu achei interessante. E, Afonso, você em um dos textos, você cita a frase de um escritor esloveno, eu nem sei pronunciá-lo o nome corretamente, mas é Ales Steger. Ales Steger, sim. É isso e ele mesmo. diz Steger, tá. E ele diz que escreve poesia para descansar da prosa e escreve prosa para descansar da poesia, que é uma forma de estar sempre a descansar. E, por acaso, eu queria saber se escrever esse livro, né, de ensaios sobre a escrita, na verdade, sobre a leitura, foi uma forma de você descansar e ver a sua própria produção literária, né, ficcional ou poética, sob uma outra perspectiva. Queria saber como que foi escrever um livro de livros a respeito sobre a sua própria atividade, né, ofício de escrever. Não foi nesse sentido, não, porque já tinha escrito alguns ensaios e também muitos deles têm que ver com livros e literatura. Também escrevi um sobre o álcool, sobre a importância do álcool para a sociedade, que nesse caso não tem que ver com livros, mas quase todos os ensaios que escrevi foram sobre esse tema, ou à volta desse tema. Mas eu tenho acontece muito essa questão do descansar com outras atividades que pratico, ou seja, por exemplo, por vezes pego num instrumento e toco para descansar do que estava a escrever. Outras vezes ilustro para descansar da música ou do que estava a escrever também. E por aí fora, ou seja, troco de atividade um pouco para aliviar ali qualquer peso, porque muitas vezes é a distração que traz a inspiração. Nós precisamos de esquecer aquilo que estamos a fazer, afastar-nos um pouco para que a inspiração ganhe espaço. E isso aliás, isto também já está mais do que estudado, é uma coisa muito conhecida relativamente à criatividade, que o afastar-nos do nosso problema ajuda muito a que apareça a solução. E, portanto, por isso, aqueles momentos de epifania, etc., como a eureka de Arquimedes é feita quando ele está a tomar banho e não quando está a fazer contas. E, portanto, isto acontece com muita frequência quando não nos martirizamos sobre um problema. E, portanto, descansamos desse problema, dedicamos a outra coisa. Também gosto muito de cozinhar, gosto muito de caminhar, etc. Portanto, qualquer uma destas coisas me faz descansar de umas e de outras, etc. E, portanto, e ter essa liberdade, que é um privilégio enorme, e ter essa liberdade é uma maneira, de facto, de passar a vida a descansar, que é fazer aquilo que gostamos. Porque só quando há o ónus da compulsão é que nós não gostamos do que fazemos, somos obrigados a fazer, temos de fazer. Mas quando esse temos sai da equação, quando o verbo ter deixa de fazer sentido e nós queremos fazer, independentemente de ser trabalhoso, de ser doloroso às vezes, porque, por exemplo, se eu quiser ter o recorde dos 100 metros, pode ser doloroso, eu tenho de treinar muito, tenho de esforçar muito, tenho de superar-me, etc. E, no entanto, se eu quiser fazê-lo, não há aqui alguma infelicidade envolvida. Não, eu quero fazer, não é? Eu tenho de fazer. E isso é fundamental. Por isso, essa vida é uma vida, ainda com muito trabalho,
é uma vida de descanso, de certa maneira. Não é? E falando nesses interesses diferentes, inclusive as ilustrações desse livro aqui são justamente com ilustrações suas. E eu só fui descobrir, Afonso, depois que eu terminei o livro, eu estava olhando assim no final as informações, eu vi aqui bem pequenininha que as ilustrações são suas. Acho que tinha que ter mais destaque isso, porque são ilustrações muito bonitas e delicadas, sensíveis, porque mostram um pouco, né, o que seria. Me deu a impressão de ser essa questão da solidão de quem, ou solitude de quem lê, né? Aquela coisa de você entrar no seu próprio universo e desvendar outros por meio dos livros. E eu queria saber qual que é a técnica que você usou aqui. Me parece uma colagem, mas como que é para você essa questão, né? Você falou que é legal intercalar os interesses, mas de que forma que as artes plásticas, a leitura, a literatura se conectam com você na elaboração do livro? Eu sempre tive mais que ver com a imagem do que com a escrita. A escrita apareceu numa altura mais tarde na minha vida, ou se quisermos mais recente. Portanto, eu comecei a publicar em 2008. Bom, e a escrever também por volta dessa altura. E já desenhava há muitos anos, e portanto, e em criança, em adolescente, queria ser autor de quadrinhos, e portanto sempre tive aqui uma relação muito próxima, também com a fotografia, porque o meu avô e o meu pai eram fotógrafos, e depois acabei por estudar também a fotografia, etc. Bom, mas sempre tive uma relação muito grande com o desenho. O primeiro ou segundo emprego que tive foi trabalhar com desenhos animados, com animação, com cinema de animação, e na altura também comecei a ilustrar, ilustrava para revistas, para manuais escolares, etc. Só mais tarde comecei a ilustrar para outros escritores, livros, álbuns ilustrados, que já deixei de fazer, portanto agora só ilustro os meus. E tenho esta mesma vontade de diversificar, da mesma maneira que por vezes escrevo um livro de poemas, ou um livro, ou uma enciclopédia daquelas inventadas, ou me dedico a um romance, ou me dedico ao ensaio, ou a não ficção, ou literatura de viagens, ou o que for, teatro, o que for. E portanto vou variando. E também vou variando o público-alvo, vou tentando variar também o meu tipo de escrita, não totalmente, porque isso não é muito difícil de fazer, sairmos dentro de nós. Como disse o Manuel de Barros, não sai dentro de mim nem para pescar. E portanto, é muito difícil sairmos e tornarmos uma outra pessoa. Por vezes conseguimos ter uma voz ligeiramente diferente, mas sempre com algumas características que são nossas. Com a ilustração passa-se exatamente a mesma coisa. Por vezes faço um livro com determinado estilo de ilustrações, e depois canso-me de manter sempre o mesmo tipo de imagem, e quero tentar aqui explorar outras formas de ilustração. E tenho feito isso algumas vezes. É assim um pouco arriscado, porque nós saímos da nossa zona de conforto, daquilo que sabemos de facto, das técnicas que dominamos de facto, das composições que conhecemos, para depois investir numa coisa que outros ilustradores já fazem há anos, e que em princípio serão muito melhores. E portanto não faria sentido eu sair daquilo que explorei mais tempo. Mas eu gosto disso e gosto de arriscar. Às vezes fico contente com o resultado, outras vezes fico contente na altura, por isso publico o livro, senão não publicava, mas por vezes, passados uns anos, deixo de me sentir confortável com aquele tipo com aquelas ilustrações, por exemplo. Há livros que eu gosto muito desde o momento em que fiz as ilustrações até hoje. Outros que depois não me sinto tão... E neste caso específico, quis usar colagens, e portanto fui buscar algumas colagens, alguns elementos a quadros, alguns quadros conhecidos, e usei esses elementos juntamente com formas geométricas muito simples, com cores, de modo a ter aqui a ilustração do livro.
Curiosamente, esse mesmo livro quando foi publicado em Itália, saiu com... Eles colocaram... Não usaram as minhas ilustrações, perguntaram-me se eu me importava, eu disse que não, e o que eles fizeram foi uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que foi procurar quadros que tivessem pessoas a ler, e portanto ilustraram sempre com pinturas de pessoas a ler, o que fez com que vendessem o livro em museus de arte, etc. E achei muito interessante a abordagem. Uma nova forma mercadológica de explorar o livro, mas as suas ilustrações também tem pessoas lendo, né? Mas eu gostei muito porque eu também faço colagens e meu último livro é um livro de poesias e colagens, cada um uma poesia, uma colagem sobre viagens. Eu sei que você também é um bom, Okay. né, um grande viajador, um viajante, né? Mas eu adorei quando eu descobri esse fato do teu livro. E, Afonso, a gente já está indo para o final da nossa conversa. Eu queria saber se você tem alguma dica de livro curto que você gosta, o que você lembra, o que é importante para você, enfim. Sim, há muitos livros curtos. Às vezes as pessoas até os desprezam um pouco, mas não há motivo nenhum para isso. Alguns são tão conhecidos e tão importantes para a literatura. Eu podia falar acho que no Brasil se chama O Pequeno Príncipe, aqui em Portugal é O Príncipezinho, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é um livro muito, muito curto. Recentemente também foi publicado no Brasil e cá em Portugal também, um livro de uma autora chilena que acho que é uma pequena maravilha, que se chama Cramp. Gosto muito desse livro. Ou seja, foi um livro que li há uns anos, portanto não teve o mesmo impacto que teve livros que li quando tinha 12, 13, 14, 15 anos, mas é um livro muito, muito interessante, muito bonito a todos os níveis. Ela chama-se Maria José Ferrada, a autora. E creio que no Brasil está publicado pela editora Moinhos. Perfeito, obrigada, Afonso. E você tem algum recado para dar? Alguma visita próxima ao Brasil? Fique à vontade para comentar sobre esse momento. Irei ao Brasil, a Rio Grande do Sul, à Feira do Livro de Porto Alegre, irei também a Caxias do Sul. Depois, mais tarde, não tenho a certeza se passarei por São Paulo, mas logo a seguir vou para a Feira de São Luís do Maranhão. Olha, essa será aqui. E, portanto, chego ao Brasil no dia 31 e saio do Brasil no dia 9. Isso em novembro, então? 31 de outubro até 9 de novembro, sim. Norte a sul, então vai cruzar. É aí. Mesmo quase os extremos. Muito legal. Bom, Afonso, eu queria agradecer a sua presença aqui, essa conversa foi uma delícia, deu vontade de ler mais, inclusive. Obrigada mesmo por ter disponibilizado o tempo de estar com a gente. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Clube do Livro Curto. Espero que tenham curtido a leitura de hoje. Não se esqueçam de seguir as redes do Jornal Nota para não perder nenhum episódio. E se gostaram do que ouviram, deixem uma avaliação e compartilhem com amigos que também amam uma boa leitura. Até o próximo encontro e lembrem-se, a leitura é uma aventura que cabe em qualquer tamanho de livro. Boas leituras e até lá!